No verão de 1942, o Pacífico era um tabuleiro de xadrez cujas peças mais poderosas não eram couraçados nem canhões. Eram plataformas flutuantes de madeira e aço, capazes de lançar ao ar dezenas de máquinas de guerra. Os porta-aviões tinham transformado a natureza do combate naval em apenas 2 anos, e ninguém entendia isso melhor do que as duas marinhas que estavam prestes a enfrentar-se no que se tornaria a maior e mais decisiva batalha de porta-aviões da história. O Japão havia construído um império no Pacífico a uma velocidade que surpreendia o próprio Estado-Maior. Desde o ataque a Pearl Harbor em 7 de dezembro de 1941, a Marinha Imperial havia varrido as frotas aliadas do Pacífico, do Oceano Índico e do Mar de Coral com uma eficiência quase mecânica. Malásia, Filipinas, Índias Orientais Holandesas, Singapura, Birmânia, Ilhas Gilbert, Wake, a maior parte da Nova Guiné, tudo havia caído em questão de semanas. A primeira frota aérea do almirante Chuichi Nagumo, com seus 6 porta-aviões Akagi, Kaga, Soryu, Hiryu, Shokaku e Zuikaku, era a força naval mais poderosa que jamais havia cruzado o Pacífico. O almirante Isoroku Yamamoto, comandante em chefe da frota combinada japonesa, era, no entanto, um homem que não se deixava embriagar pelo sucesso. Sabia com precisão matemática que o Japão não poderia vencer uma guerra prolongada contra os Estados Unidos. Seu único caminho para a vitória era destruir a frota do Pacífico americana antes que a maquinaria industrial da América do Norte atingisse plena velocidade. Para conseguir isso, precisava de uma armadilha. Precisava que a frota americana saísse para lutar em condições que garantissem sua destruição. E para armá-la, escolheu um pequeno atol de coral situado a 1.800 quilômetros a noroeste do Havaí, o atol de Midway. A lógica era impecável no papel. Se o Japão capturasse Midway, a ameaça a Pearl Harbor seria tão direta que os Estados Unidos não teriam outra opção senão enviar o que restava de sua frota para recuperá-lo. Nesse momento, as forças japonesas estariam esperando. Yamamoto reuniu para a operação uma armada de proporções colossais. 350 navios, 100.000 homens, 11 couraçados, 8 porta-aviões entre grandes e pequenos, 23 cruzadores, 65 destroyers e 21 submarinos. Era, de longe, a maior concentração de poder naval que o Japão já havia reunido. O que Yamamoto não sabia era que os criptógrafos da inteligência naval americana já haviam decifrado o código JN-25 da Marinha Imperial. O comandante Joseph Rochefort e sua equipe na estação HYPO em Pearl Harbor estavam há semanas decifrando mensagens japonesas que apontavam para uma operação de grande escala contra um alvo designado como AF. Para confirmar que AF era Midway, os americanos enviaram uma mensagem em texto aberto a partir da ilha afirmando falsamente que a planta de dessalinização estava avariada. 2 dias depois, a inteligência interceptou mensagens japonesas que mencionavam que a F sofria com escassez de água doce. A armadilha havia se fechado, mas na direção oposta à planejada. O almirante Chester Nimitz, comandante em chefe da Frota do Pacífico, recebeu a informação com o sangue frio de um jogador de pôquer. Ele tinha 3 porta-aviões operacionais. O Enterprise e o Hornet, que haviam acabado de regressar do Pacífico Sul, e o Yorktown, que havia sofrido graves danos na Batalha do Mar de Coral apenas 4 semanas antes. Os engenheiros do estaleiro de Pearl Harbor estimaram que os reparos do Yorktown levariam entre 3 meses e 3 meses. Nimitz lhes deu 90 horas. Trabalhando sem dormir, as equipes de reparo realizaram nessas 90 horas o que normalmente exigia meses. Em 30 de maio, o Yorktown partiu a toda velocidade rumo ao noroeste. As forças americanas, divididas em 2 grupos de tarefa sob os contra-almirantes Raymond Spruance e Frank Fletcher, posicionaram-se a nordeste de Midway em um ponto que os americanos chamaram de Ponto Sorte. A partir dali, podiam atacar o flanco da força japonesa sem serem detectados. Esperaram em silêncio, com uso mínimo dos códigos de rádio, enquanto a maior armada da história do Pacífico avançava em sua direção convencida de que o elemento surpresa estava ao seu lado. O monstro entra em movimento. Em 27 de maio de 1942, a Força Aérea de Porta-Aviões de Nagumo, conhecida como a Primeira Força Aérea de Ataque, deixou o ancoradouro de Hashirajima no mar interior japonês. 21 navios formaram o dispositivo circular de cruzeiro.
No centro, os 4 porta-aviões de frota, Akagi e Kaga em coluna a bombordo, Hiryu e Soryu a estibordo. Ao redor deles, 2 anéis de escolta compostos pelos couraçados Haruna e Kirishima, os cruzadores pesados Tony e Shikuma, o cruzador leve Nagara e 11 destroyers. A bordo do Akagi, porta-aviões Capitânia, o capitão de aviação Mitsuo Fushida, comandante da ala aérea da força, observava a manobra de saída a partir do convés de voo. Era o mesmo homem que havia liderado o ataque a Pearl Harbor 6 meses antes. No entanto, naquela noite Fushida não conseguia dormir, não por causa da emoção da batalha que se aproximava, mas devido a uma dor abdominal que se intensificava. O médico de bordo, o comandante Tamai, examinou-o e diagnosticou apendicite aguda. A operação foi realizada naquela mesma noite enquanto o Akagi cortava as ondas em alta velocidade rumo ao Pacífico. Fushida recuperou-se na enfermaria do navio, transformado de comandante de ataque em um observador acamado. Suas observações dos dias seguintes, registradas com a acuidade de um oficial de aviação que conhecia cada detalhe da operação planejada, tornaram-se décadas mais tarde a fonte primária mais valiosa sobre a batalha do lado japonês. Durante os primeiros dias de navegação, a força de Nagumo avançou em meio a uma névoa densa e persistente que tornava praticamente invisível o navio ao lado. Os navegadores, sem radar, mantinham a formação por instinto e sinais luminosos que mal penetravam a densidade. A névoa tinha um lado positivo, protegia os navios da observação inimiga, mas também os cegava. Em 30 de maio, a situação de inteligência começou a se deteriorar para os japoneses. A estação de interceptação de rádio do Yamato, o couraçado Capitânia da frota principal que navegava 600 milhas atrás de Nagumo, começou a captar sinais de atividade incomum nas comunicações da Marinha Americana no Havaí. Muitas mensagens marcadas como urgentes, indícios de que algo estava se movendo. Yamamoto e seu Estado-Maior consideraram a possibilidade de que uma força inimiga tivesse deixado Pearl Harbor, mas prevaleceram a confiança e o pensamento desejoso. Se o inimigo saísse para lutar, o objetivo principal da operação, destruir a frota americana, seria alcançado sem a necessidade de capturar Midway. O que ninguém no Estado-Maior de Yamamoto fez foi transmitir essa informação crítica ao almirante Nagumo. Havia 2 razões igualmente inadequadas para esse silêncio. Primeira, presumiram que Nagumo, mais próximo do inimigo, também teria interceptado os mesmos sinais. Segunda, temiam que qualquer transmissão de rádio revelaria suas posições. O resultado foi que Nagumo navegava completamente às cegas rumo a uma emboscada que já estava preparada. Enquanto isso, em 3 de junho, um hidroavião de patrulha PBI de Midway avistou a frota de transporte japonesa a mais de 600 milhas a oeste da ilha. 9 bombardeiros B-17 do exército decolaram de Midway para atacá-los a partir de grande altitude. Não conseguiram atingir nenhum navio, mas o avistamento confirmou que a operação japonesa já havia começado e que Midway estava em alerta. Nos porta-aviões japoneses, os pilotos passavam o tempo jogando cartas enquanto esperavam o grande dia. Tudo parecia sob controle. Os planejadores da frota combinada haviam calculado que o inimigo não conseguiria reunir uma força naval significativa na área de Midway até pelo menos uma semana após o início da operação. No Estado-Maior da Frota do Pacífico americano, no entanto, a máquina já estava funcionando em plena velocidade há dias. O amanhecer de 4 de junho. Às 4h30 do dia 4 de junho de 1942, a 240 milhas a noroeste de Midway, a força de Nagumo virou contra o vento. Os convéses dos 4 porta-aviões foram iluminados por poderosos holofotes enquanto os pilotos corriam para seus aviões. A primeira onda de ataque estava pronta, 108 aeronaves, incluindo 36 bombardeiros de mergulho. Tipo 99, 36 bombardeiros torpedeiros, tipo 97 e 36 caças zero. Todos sob o comando do tenente Joichi Tomonaga. Às 4h45, os aviões começaram a decolar um após o outro sob os aplausos das tripulações. Da enfermaria do Akagi, Fushida contava os motores e viu desaparecer as luzes de navegação na escuridão. Ao mesmo tempo, os 4 porta-aviões traziam para seus convéses de voo a segunda onda de ataque.
Outros 108 aviões que aguardariam armados com torpedos prontos para atacar os porta-aviões inimigos se aparecessem. O que nenhum oficial japonês sabia ainda era que um PBY americano havia localizado a força de Nagumo às 5h20 e já estava transmitindo sua posição. A palavra porta-aviões apareceu na mensagem. E nos navios americanos que aguardavam ao nordeste, os radiotelegrafistas despertaram seus almirantes. Às 5h45, os atacantes japoneses ainda estavam a 150 milhas de Midway quando outro PBY os detectou, seguiu-os até 30 milhas do atol e lançou um sinal luminoso para alertar os defensores. Os interceptadores americanos já estavam no ar. Os caças Wildcat americanos, superados em manobrabilidade pelos Zeros japoneses, lutaram em desvantagem, mas salvaram os bombardeiros da aniquilação. Os bombardeiros de Tomonaga atacaram instalações nas ilhas Sand e Eastern, destruíram hangares e tanques de combustível, mas não encontraram aeronaves no solo porque todas haviam decolado antes do ataque. As pistas permaneceram operacionais. Tomonaga entendeu isso imediatamente. Às 7 horas, transmitiu ao AKG uma mensagem direta. É necessário um segundo ataque. Hora, 7 horas. No convés do Akagi, essa mensagem foi recebida enquanto no horizonte sul já apareciam as primeiras ondas de represália vindas de Midway. 6 bombardeiros torpedeiros TBF Avenger e 4 bombardeiros B-26 Marauder do exército atacaram a formação japonesa. Os Zeros os despedaçaram. Dos 10 aparelhos, apenas 3 retornaram a Midway. Nenhum torpedo atingiu qualquer navio. Mas o almirante Nagumo viu nesse ataque a confirmação do que Tomonaga havia dito. A base aérea de Midway permanecia operacional e necessitava de um segundo golpe. Às 7h15, Nagumo tomou uma decisão que parecia lógica naquele momento e que se revelaria catastrófica poucas horas depois. Ordenou que os bombardeiros torpedeiros da segunda onda, os do Akagi e do Kaga, descarregassem seus torpedos navais e os substituíssem por bombas terrestres para lançar um segundo ataque contra Midway. O processo de rearmamento era complexo e demorava tempo. As bombas navais com seus mecanismos de profundidade e as cabeças de torpedos foram levadas para os hangares. Bombas terrestres de 800 kg começaram a ser elevadas. Nesse momento, às 7h28, o hidroavião número 4 do cruzador Tony, que havia decolado com meia hora de atraso devido a problemas com a catapulta, chegava ao final de seu setor de busca a 300 milhas de distância quando seu observador viu abaixo, a estibordo, uma formação de 10 navios navegando em direção ao sudeste. Ele transmitiu imediatamente: 10 navios, aparentemente inimigos. A mensagem chegou ao Akagi com vários minutos de atraso devido ao sistema de transmissão através do Tony. Quando chegou, atingiu como uma descarga elétrica. 10 navios inimigos a apenas 200 milhas. Poderiam ser porta-aviões. Nagumo ordenou imediatamente que seus homens identificassem o tipo de navios e mantivessem o contato, e ordenou suspender o rearmamento com bombas terrestres. Às 8h09 chegou uma nova mensagem do avião do Tony. 5 cruzadores e 5 destroyeres, sem porta-aviões. O Estado-Maior de Nagumo respirou aliviado. Os bombardeiros torpedeiros poderiam voltar a ser carregados com bombas terrestres para atacar Midway. Mas antes que alguém pudesse agir, às 8h20 chegou outra mensagem do mesmo avião. A força inimiga é acompanhada por algo que parece ser um porta-aviões vindo pela retaguarda. A ambiguidade dessa mensagem, algo que parece ser, paralisou a decisão por minutos cruciais. Havia ou não havia porta-aviões? O avião demorou demais para identificá-lo com certeza. Nesse momento, os bombardeiros torpedeiros nos hangares do Akagi e do Kaga já haviam sido parcialmente rearmados com bombas terrestres. As que já haviam sido levadas aos hangares estavam empilhadas no chão porque não havia tempo de levá-las aos paióis de munição. A desordem explosiva que estava se acumulando nesses hangares seria poucas horas depois a condenação do navio. O dilema de Nagumo. Entre as 8h30 e as 9 horas, o almirante Nagumo enfrentou o dilema mais grave de sua carreira. Tinha no convés os bombardeiros de mergulho do Hiryu e do Soryu, prontos para decolar com suas bombas anti-superfície de 250 kg.
Podia lançá-los imediatamente contra o porta-aviões inimigo, embora sem escolta de caças, porque todos os Zeros estavam em patrulha aérea de combate. Ou podia esperar. Recuperar primeiro os aviões de Tomonaga, que retornavam de Midway com feridos e avariados, reorganizar completamente a segunda onda com torpedos e caças, e então atacar com toda a força combinada. O contra-almirante Tamon Yamaguchi, comandante da 2ª Divisão de Porta-Aviões a bordo do Hiryu, foi o primeiro a romper o silêncio. Enviou um sinal ao seu superior. Considero aconselhável lançar a força de ataque imediatamente. Nagumo rejeitou o conselho. Um ataque parcial, sem escolta de caças, acabaria como os torpedeiros americanos que haviam atacado sua formação naquela mesma manhã, aniquilados antes de poder causar danos reais. Era melhor esperar, reorganizar-se com meticulosidade e golpear com toda a força. A lógica era correta em circunstâncias normais. Mas as circunstâncias não eram normais, porque o tempo de que Nagumo precisava para se reorganizar era exatamente o tempo de que o contra-almirante Spruance precisava para lançar um ataque perfeitamente coordenado. Às 9h18, a última onda de aviões de Midway foi recuperada. Os porta-aviões japoneses viraram para o norte para se afastar temporariamente das bases aéreas de Midway e preparar a grande contraofensiva. Nos hangares, os mecânicos trabalhavam desesperadamente. Remontar torpedos navais nos aviões que momentos antes haviam sido equipados com bombas. Levar de volta ao convés os torpedos que antes haviam sido retirados. Empilhar as bombas restantes em qualquer canto porque não havia tempo de guardá-las adequadamente. O Akagi era um barril de pólvora. Enquanto isso, a bordo do Enterprise, o contra-almirante Spruance havia tomado a decisão mais agressiva de sua carreira. Os relatórios dos PBY de Midway indicavam a posição exata da força de Nagumo. Calculou que se lançasse seus aviões imediatamente, chegariam exatamente quando os japoneses estivessem no momento mais vulnerável, recuperando os aviões da missão Midway com seus convéses cheios de aeronaves abastecidas com combustível e munição sem possibilidade de manobrar ou lançar caças. Era uma janela de tempo extraordinariamente estreita. Spruance a aproveitou. Antes das 7 horas, o Enterprise e o Hornet começaram a lançar seus grupos aéreos. No total, 151 aeronaves, torpedeiros TBD Devastator, bombardeiros de mergulho, SBD Dauntless e caças Wildcat. Pouco depois, o Yorktown lançou seu próprio grupo aéreo. O problema era a coordenação. Durante o voo em direção aos porta-aviões japoneses, os diferentes grupos se dispersaram. Os torpedeiros, que voavam mais baixo e mais devagar, chegaram antes dos bombardeiros, que precisavam atingir maior altitude e fazer um desvio. Os caças, designados para escoltar os torpedeiros, tomaram a rota errada e não conseguiram encontrá-los. Os torpedeiros americanos chegaram sozinhos, sem escolta, contra 50 Zeros em patrulha de combate. O holocausto dos torpedeiros. Entre as 9h18 e as 10h10 da manhã, 3 esquadrões de torpedeiros, o VT-8 do Hornet, o VT-6 do Enterprise e o VT-3 do Yorktown, atacaram a força de Nagumo em ondas sucessivas, sem escolta de caças, a baixa altitude sobre a água, nos lentos TBD Devastator que já eram praticamente obsoletos. O esquadrão VT-8 do Hornet, 15 aparelhos sob o comando do capitão-tenente John Waldron, foi o primeiro a atacar. Waldron sabia que ia em direção à morte, mas se recusou a abandonar o ataque. Foi o único piloto de seu esquadrão que disparou seu torpedo antes de ser derrubado. Todos os seus 15 aviões foram destruídos. O único sobrevivente foi o alferes George Gay, que foi resgatado da água no dia seguinte. Gay, com seu colete salva-vidas, presenciou da água o ataque dos esquadrões seguintes e a destruição de 3 porta-aviões japoneses, tornando-se a única testemunha ocular direta dos 5 minutos que mudaram a guerra. O VT-6 do Enterprise perdeu 14 de seus 14 aviões. O VT-3 do Yorktown foi dizimado com a mesma brutalidade. No total, de 41 torpedeiros que atacaram, apenas 6 retornaram. Nenhum torpedo atingiu nenhum navio japonês. Do convés de comando do Akagi, Fuchida observava prostrado em sua maca o espetáculo dos caças Zeros despedaçando onda após onda de aparelhos americanos que continuavam vindo de todas as direções. A impressão era de domínio absoluto. Os Zeros, ao contrário,
haviam descido a cota rasante para interceptar os torpedeiros que voavam sobre a água. As 50 metralhadoras do Zero seguiam o rastro dos últimos torpedeiros em retirada. O céu ao redor da formação japonesa estava a menos de 3.000 metros de altitude, completamente livre de ameaças. O sacrifício dos torpedeiros americanos não foi em vão. Enquanto os Zeros perseguiam os últimos sobreviventes rasantes sobre a água, enquanto os artilheiros antiaéreos japoneses seguiam suas trajetórias horizontais, enquanto os observadores nas torres tinham os olhos fixos no horizonte marinho, por cima das nuvens invisíveis, 3 grupos de bombardeiros de mergulho SBD Dauntless chegavam ao ponto de ataque. Às 10h22, o capitão-tenente Wade McCluskey, no comando do grupo aéreo do Enterprise, estava voando há horas sem encontrar os porta-aviões japoneses, que não estavam onde os cálculos indicavam. Com o combustível no limite, McCluskey decidiu não retornar. Calculou a rota que os japoneses teriam tomado após o ataque a Midway, identificou o rastro de um contratorpedeiro japonês que navegava a toda velocidade para o norte para se reunir com sua formação, e seguiu esse rastro. O rastro o levou diretamente à força de Nagumo. O que McCluskey viu de 14.000 pés de altitude era um espetáculo sem precedentes na história. 4 porta-aviões cercados por um enxame de escoltas, com seus convéses cheios de aviões reabastecidos de combustível e carregados de munição, girando contra o vento para preparar o lançamento da força de contra-ataque. Às 10h22, segundo os relógios do Akagi, os japoneses estavam a 5 minutos de lançar 102 aviões contra os porta-aviões americanos. McCluskey escolheu seus objetivos e ordenou o ataque. Seus bombardeiros se dividiram entre o Kaga e o Akagi. Simultaneamente, o grupo aéreo do Yorktown, liderado pelo capitão-tenente Maxwell Leslie, chegou à área e lançou-se sobre o Soryu. 3 grupos de bombardeiros de mergulho atacando 3 porta-aviões ao mesmo tempo no espaço de 3 minutos. O Kaga foi o primeiro a receber impactos. 9 aviões lançaram-se sobre ele. Os 3 primeiros caíram na água perto do casco, levantando cortinas de espuma sem causar danos. Os 4 seguintes acertaram em cheio o convés de voo. A primeira bomba caiu logo à frente da ponte de comando, destruiu um caminhão-tanque de gasolina que estava no convés e matou o capitão Okada e quase todos os ocupantes do centro de comando do navio. Em segundos, as explosões em cadeia incendiaram os aviões carregados de combustível, os torpedos empilhados nos hangares e as bombas que haviam sido retiradas dos aviões sem tempo de guardá-las corretamente. O Kaga tornou-se uma tocha. O Akagi recebeu 2 impactos diretos quase no mesmo momento. Uma bomba na borda traseira do elevador central, outra no convés de voo à popa. Nenhum dos 2 impactos teria sido suficiente por si só para afundar um porta-aviões desse tamanho em circunstâncias normais. Mas as circunstâncias não eram normais. Os hangares estavam cheios de torpedos navais, de bombas terrestres empilhadas no chão por falta de tempo, de aviões carregados com tudo o necessário para o ataque. As explosões se multiplicaram em cascada. Em questão de minutos, o Akagi era um inferno de fogo e metal fundido. Fushida, prostrado no convés junto ao posto de controle de voo, ouviu o grito do vigia. "Bombardeiros de mergulho!" Conseguiu ver 3 silhuetas negras caindo em vertical antes de se atirar ao chão atrás de uma antepara. A primeira bomba atingiu a borda traseira do elevador central. O chão tremeu. A segunda explosão foi muito mais violenta. Fushida se levantou e olhou ao redor. O convés de voo tinha um buraco enorme. O elevador estava dobrado como cristal fundido. Os aviões ardiam com a cauda para cima. Lágrimas involuntárias desciam pelo seu rosto. O Soryu levou apenas 20 minutos para ficar fora de combate. 13 bombardeiros do Yorktown lhe acertaram 3 impactos diretos em sucessão rápida. As explosões destruíram o elevador dianteiro, os tanques de gasolina e os paióis de munição. Às 10h30, o capitão Yanagimoto ordenou abandonar o navio. Ele próprio não o abandonou. Quando o campeão de luta do navio, o sargento Abe, subiu a ponte para levá-lo à força, encontrou o capitão de pé, imóvel, com a espada na mão, olhando a proa do navio em chamas. Abe não conseguiu fazê-lo. Enquanto descia para o bote, ouviu o capitão Yanagimoto cantando o Kimigayo, o hino nacional.
No espaço de menos de 6 minutos, 3 dos 4 porta-aviões da primeira Força Aérea de Ataque japonesa haviam sido condenados à morte. A Hiryu, a resistência de um colosso. Ainda havia o Hiryu. E o Hiryu tinha Tamon Yamaguchi, que era considerado por muitos o melhor oficial da Marinha japonesa após Yamamoto. Segundo de sua turma na Academia Naval, passou um tempo nos Estados Unidos como adido naval e conhecia o inimigo melhor do que quase ninguém. Era direto, decidido, capaz de agir sem hesitação quando as circunstâncias exigiam. No momento em que os outros 3 porta-aviões foram atingidos, Yamaguchi já estava organizando a contraofensiva. Às 10h40, 18 minutos após o início dos ataques americanos, o Hiryu lançou sua primeira onda de retaliação. 18 bombardeiros em mergulho e 6 caças Zero sob o comando do tenente Mikio Kobayashi. Os aviões seguiram à distância os grupos americanos que voltavam para seus navios, usando seus rastros como guia. Mas os caças do Yorktown os interceptaram antes que chegassem à formação. Kobayashi perdeu 13 de seus 18 bombardeiros. Os 5 que conseguiram romper o perímetro lançaram suas bombas e acertaram o Yorktown com 2 ou 3 impactos. As equipes de controle de danos do Yorktown responderam com uma eficiência extraordinária. Em menos de 2 horas, os incêndios estavam controlados. A fumaça cessou e a velocidade foi recuperada para 18 nós. Quando a segunda onda do Hiryu chegou à área, os pilotos japoneses viram um porta-aviões navegando a toda velocidade, sem sinais visíveis de danos. Pensaram que fosse outro navio. O Yorktown havia sido tão bem reparado que enganou até mesmo seus atacantes. A segunda onda foi liderada pelo tenente Joichi Tomonaga, o mesmo que havia comandado o primeiro ataque sobre Midway pela manhã. Seu avião ainda tinha o tanque de combustível esquerdo perfurado pelas balas dos canhões antiaéreos da ilha. O mecânico lhe disse isso antes de embarcar. Tomonaga sorriu. "Não se preocupe, deixe o tanque esquerdo como está e encha o outro." Todos a bordo entenderam o que significava esse comentário. Com apenas um tanque, ele não teria combustível suficiente para voltar. 10 torpedeiros e 6 caças decolaram do Hiryu às 12h45. Yamaguchi os observou partir do convés sem se mover. Todos os presentes o observaram em silêncio. Ninguém disse nada sobre o tanque de Tomonaga. A segunda onda encontrou o Yorktown e lançou um ataque coordenado de diferentes ângulos. 2 torpedos atingiram o casco. Os danos combinados com os da primeira onda selaram seu destino. O capitão ordenou o abandono do navio às 14h55. Apenas 5 torpedeiros do Hiryu retornaram. Tomonaga não estava entre eles. O tenente Hashimoto viu o fim. O avião de Tomonaga, com a cauda distinta pintada de amarelo, atravessou o fogo antiaéreo mais intenso que Hashimoto havia visto durante toda a guerra. Lançou seu torpedo e no instante seguinte se desintegrou. Às 17h03, quando o Hiryu já estava preparando um terceiro ataque ao anoitecer, 13 bombardeiros em picada SBD Dauntless dos grupos Enterprise e Yorktown apareceram do sudoeste usando o sol como cobertura. Sem radar, os vigias japoneses não os detectaram até que já estavam em picada. O capitão Kaku ordenou todo o leme para estibordo, o que lhe permitiu evitar as 3 primeiras bombas, mas 4 impactos diretos na área do ponte de comando terminaram com o Hiryu como plataforma de combate. Às 2h55 do dia 5 de junho, Yamamoto assinou a ordem mais dolorosa de sua carreira: cancelar a Operação MI, o nome código para a invasão de Midway. Às 4h55, Nagumo ordenou afundar o Akagi com torpedos de seus próprios destroyers, incapaz de se manter à tona e muito danificado para ser rebocado. Às 19h25, o Kaga afundou após 2 enormes explosões internas. O Soryu afundou às 19h13, levando consigo 718 de seus tripulantes, incluindo o capitão Yanagimoto. O Hiryu sobreviveu mais do que o previsto, sendo mantido à tona pelos sobreviventes da sala de máquinas que conseguiram escapar dos compartimentos inferiores. Foi encontrado ainda flutuando na manhã seguinte e afundou por volta das 8h20 do dia 5 de junho. O Yorktown também não sobreviveu.
embora ainda estivesse flutuando em 5 de junho e as equipes de salvamento estivessem trabalhando a bordo para recuperá-lo. O submarino japonês Meir 168 o encontrou no dia 6 de junho, lançou 4 torpedos e afundou também o destroyer Hammann, que estava amarrado ao seu lado. O Yorktown afundou na manhã do dia 7 de junho. As perdas japonesas em Midway foram de 4 porta-aviões de linha de frente, um cruzador pesado, 248 aviões e entre 3.000 e 3.500 homens mortos, incluindo centenas dos pilotos mais bem treinados da Marinha Imperial. As perdas americanas: um porta-aviões, um destroyer, 150 aviões e 307 homens. A derrota do Japão em Midway tem sido analisada durante décadas sob o ponto de vista estratégico e tático, mas há um aspecto que permanece fascinante por sua magnitude quase inexplicável: a dimensão do fracasso de inteligência e comunicação japonês, em contraste com a perfeição quase suspeita da previsão americana. A equipe do comandante Rochefort na estação HYP não só decifrou o código JN25, mas o fez com precisão suficiente para prever a data do ataque, a composição das forças e o eixo de avanço com semanas de antecedência. Os japoneses mudavam frequentemente seus códigos, mas na semana anterior a Midway não fizeram nenhuma alteração. Por quê? Ninguém forneceu uma explicação totalmente satisfatória. Alguns historiadores sugerem que os criptógrafos da Marinha Imperial tinham confiança demais na complexidade matemática do sistema JN25 para conceber que ele poderia ser violado tão profundamente. O fracasso japonês nas comunicações internas é igualmente desconcertante. Yamamoto sabia que algo estava se movendo em Pearl Harbor desde o dia 30 de maio. Ele não informou Nagumo. Não fez isso por 2 razões que, quando examinadas cuidadosamente, se neutralizam. Ele temia denunciar a posição da frota com uma transmissão de rádio, mas ao mesmo tempo assumia que Nagumo tinha acesso às mesmas informações. O Akagi, o porta-aviões insignia de Nagumo, tinha pequenas antenas de rádio devido às necessidades de projeto do Convés, e sua capacidade de recepção era significativamente inferior à do Yamato. Nagumo nunca recebeu os sinais de alerta que Yamamoto interceptou. O atraso no decolagem do avião de reconhecimento do cruzador Tone tem uma dimensão que vai além do anedótico. Esse avião partiu com 30 minutos de atraso devido a um problema com a catapulta. Se tivesse partido a tempo, seguindo sua rota planejada, teria sobrevoado diretamente a posição dos porta-aviões americanos. Teria identificado-os com tempo suficiente para que Nagumo reorganizasse suas forças antes que os americanos pudessem atacar. 30 minutos. Uma falha mecânica em uma catapulta mudou o resultado da batalha. O problema com a recarga dos torpedeiros no Akagi e no Kaga é outro nó de causalidades que intrigou os historiadores. A ordem para trocar os torpedos por bombas terrestres, depois retornar aos torpedos, causou o caos nos hangares, concentrando neles grandes quantidades de munição empilhada sem guarda. Os engenheiros navais que examinaram os danos após a guerra concluíram que, sem esse caos, os 2 primeiros impactos de bomba no Akagi provavelmente não seriam fatais. Teriam danificado seriamente o navio, mas não teriam desencadeado a sequência de explosões que o destruiu. Há um debate persistente, em parte alimentado pelas memórias do próprio Fuchida, sobre se Nagumo tomou a decisão certa ao não lançar imediatamente os bombardeiros em picado do Hiryu e do Soryu, quando soube que havia porta-aviões americanos nas proximidades, por volta das 8h30. A posição de Fuchida é que eles deveriam ter sido lançados sem escolta. Os defensores de Nagumo apontam que os torpedeiros americanos sem escolta que atacaram naquela manhã foram massacrados sem marcar nenhum impacto. Por que os bombardeiros japoneses sem escolta teriam melhor sorte? A resposta, que ninguém poderia saber naquele momento, é que os bombardeiros em picado são muito mais difíceis de interceptar do que os torpedeiros, porque atacam de uma altitude maior e os caças precisam deixar sua altitude de patrulha para alcançá-los. E os Zeros, às 10h22, estavam todos a nível do solo, perseguindo os últimos torpedeiros do VT-3 do Yorktown. Se os bombardeiros do Hiryu e do Soryu tivessem atacado 2 horas antes, teriam encontrado o céu igualmente livre de Zeros. A Batalha do Mar das Filipinas.
Midway não colocou fim imediato aos porta-aviões japoneses. O Império continuou a combater com porta-aviões por mais 2 anos. No entanto, a perda de 4 porta-aviões e, mais importante, de seus pilotos experientes, foi uma ferida que não poderia ser curada. O Japão levou meses para treinar novos aviadores, mas os novos pilotos não tinham a experiência acumulada pelos veteranos de Pearl Harbor, do Oceano Índico e de Coral. A consequência final de Midway se materializou em junho de 1944, nas águas a oeste das Ilhas Marianas. A Batalha do Mar das Filipinas, também conhecida como o Grande Alvo das Marianas pelos próprios pilotos americanos. Nessa batalha, a Marinha Japonesa enviou o que restava de seu poder aéreo naval, 9 porta-aviões, 430 aviões e os pilotos que haviam sobrevivido a 2 anos de guerra de desgaste. Frente a eles, 15 porta-aviões americanos e 900 aviões, cujas tripulações incluíam veteranos de Midway, Guadalcanal, das Marianas e de dezenas de combates intermediários. Durante 2 dias de combate, os aviões japoneses foram destruídos a uma taxa sem precedentes na história da aviação. No primeiro dia, 19 de junho, o Sistema de Defesa Aérea americano, coordenado pelos Combat Information Centers dos porta-aviões com radar e comunicações que o Japão nem mesmo possuía, abateu mais de 300 aviões japoneses. 3 porta-aviões japoneses foram afundados por submarinos americanos. O Taiyo, o maior já construído pelo Japão, foi afundado poucas horas depois de receber um único torpedo devido a uma cadeia de erros no manuseio dos gases do combustível. O Shokaku, um dos sobreviventes de Pearl Harbor, foi afundado no mesmo dia por outro submarino. A diferença técnica entre as duas marinhas atingiu proporções abissais. Os F-6F Hellcats americanos superavam o zero em quase todas as categorias de desempenho. Os radares de controle de fogo dos navios americanos guiavam os caças interceptadores com uma precisão que os japoneses não conseguiam igualar. As munições de proximidade VT-Fuse, ativadas por sinais de rádio que detonavam os projéteis antiaéreos quando passavam perto do alvo, multiplicavam a eficácia do fogo defensivo da frota. No segundo dia, 20 de junho, os americanos localizaram os porta-aviões japoneses no limite do alcance de seus aviões e lançaram um ataque de 216 aparelhos ao entardecer. A batalha foi travada com o sol se pondo e os pilotos americanos retornaram à noite, com o combustível esgotado, para pousar em seus porta-aviões no escuro. O almirante Mark Mitcher tomou uma das decisões mais arriscadas da guerra. Acendeu todas as luzes de seus navios, iluminando a frota para que os pilotos pudessem encontrá-la. Foi um convite para os submarinos japoneses, mas os pilotos retornaram. A Batalha do Mar das Filipinas terminou com a destruição de 3 porta-aviões japoneses, a perda de mais de 600 aviões e o aniquilamento do que restava da aviação naval treinada da Marinha Imperial. Após as Marianas, o Japão nunca mais conseguiu usar seus porta-aviões como uma força de ataque coerente. Na Batalha da Baía de Leyte, 4 meses depois, os porta-aviões japoneses foram usados como isca para atrair a frota americana, enquanto os encouraçados tentavam atacar o desembarque nas Filipinas. A tática falhou. Os porta-aviões foram destruídos e a Marinha Imperial nunca mais travou uma batalha com porta-aviões. A verdade emerge com mais precisão nas memórias de Fuchida, publicadas em 1955 em coautoria com o comandante Masatake Okumiya. Fuchida havia sobrevivido a Midway com os tornozelos quebrados após seu salto do convés em chamas do Akagi. Sobreviveu também a Hiroshima, estando fora da cidade no momento do bombardeio. Converteu-se ao cristianismo em 1950 e passou anos descrevendo a batalha com uma honestidade rara nas memórias militares. Reconhecendo os erros de Nagumo, mas também os seus próprios, os erros do sistema naval japonês, a arrogância que permeou todo o planejamento da operação. Um dos aspectos menos explorados de Midway é a dimensão psicológica do erro japonês. O Estado-Maior da Frota Combinada realizou jogos de guerra em maio de 1942 para simular a Operação Midway, sob a direção do contra-almirante Ugaki, chefe do Estado-Maior. Durante esses jogos, o árbitro designado calculou que os ataques aéreos inimigos teriam afundado tanto o Kaga quanto o Akagi.
O GAC anulou o resultado, reduziu os impactos das bombas simuladas e ressuscitou o Kaga para a próxima fase da simulação, como se nada tivesse acontecido. Os jogos de guerra previram com precisão o que aconteceria e o Estado-Maior os ignorou. O caso do atraso do avião do cruzador Tony continua gerando especulação. Os documentos da Marinha Imperial indicam simplesmente falha na catapulta. Os engenheiros navais que revisaram o sistema após a guerra não encontraram evidências de problemas crônicos com as catapultas desse tipo de cruzador. O atraso pode ter sido exatamente o que parece, um acidente mecânico de má sorte no pior momento possível. Mas há historiadores que apontam que um atraso de 30 minutos em um único avião, em um momento preciso, com consequências que se mostraram absolutamente decisivas, tem a estrutura narrativa do que os estatísticos chamam de evento de cauda longa. Improvável, mas não impossível. O que não é especulação é a cadeia causal que liga Pearl Harbor com Midway, com as Marianas, com Iwo Jima, com Okinawa, com Hiroshima. O domínio do Pacífico foi decidido nessas horas de 4 de junho de 1942, entre o primeiro ataque dos torpedeiros e o último bombardeiro em mergulho. Tudo o que veio depois foi a execução de um resultado já determinado, embora os combatentes demorassem mais 3 anos para reconhecê-lo. As coordenadas do abismo. Os 4 porta-aviões japoneses afundados em Midway estão agora no fundo do Pacífico Norte, entre 5.000 e 6.000 metros de profundidade, em águas que, durante a maior parte do ano, têm temperatura próxima de zero. Os destroços estão notavelmente bem preservados pela escuridão, pelo frio e pela pressão. Investigações submarinas recentes confirmaram algo que os historiadores já sabiam pelos documentos: a violência do afundamento. As coberturas de voo estão retorcidas, as estruturas de aço estão deformadas por explosões que ocorreram de dentro para fora, e não de fora para dentro. Os hangares desabaram sobre si mesmos. Os restos do Yorktown foram localizados em 1998 a quase 5.000 metros de profundidade, com a quilha para cima, afundado em uma posição que indica que virou durante o afundamento. Os destroços de ambos os lados permanecem nessas profundezas como os arquivos mais precisos do que aconteceu, mais confiáveis do que os documentos, mais diretos do que as memórias, mais definitivos do que qualquer análise histórica. As posições do Akagi e seus companheiros correspondem a coordenadas do Pacífico Norte que não têm nome. Não são pontos turísticos ou locais de peregrinação acessíveis. São simplesmente pontos em um mapa oceânico onde a história do século XX mudou de direção no espaço de 6 minutos, enquanto 50 caças japoneses perseguiam os últimos torpedeiros americanos rente às ondas e 3 grupos de bombardeiros americanos surgiam das nuvens com o sol atrás deles. 5 minutos para lançar 102 aviões. 5 minutos que nunca aconteceram. A diferença entre o Pacífico japonês e o Pacífico americano foi medida nesse intervalo de tempo com a mesma precisão com que um relógio mede os segundos. A grandeza do que aconteceu em Midway é totalmente compreendida apenas quando examinamos os números com precisão. O Japão perdeu 4 porta-aviões de linha de frente, o Akagi, de 36.500 toneladas, o Kaga, de 38.200 toneladas, o Soryu, de 18.800 toneladas e o Hiryu, de 20.250 toneladas. No total, mais de 113.000 toneladas de capacidade naval aérea, construídas ao longo de anos, foram eliminadas em menos de 12 horas. Junto com os navios, desapareceram 248 aviões de combate e, o que era ainda mais difícil de substituir, os pilotos que os pilotavam. O treinamento de um piloto naval de combate na Marinha Imperial Japonesa exigia entre 2 e 3 anos de treinamento intenso. Os pilotos que morreram em Midway tinham em média mais de 500 horas de voo de combate, acumuladas na China, em Pearl Harbor, no Oceano Índico e no Mar de Coral. O Japão não tinha um sistema de recrutamento e treinamento acelerado comparável ao que os Estados Unidos implementaram a partir de 1942. A perda desses pilotos não foi apenas uma estatística, foi a destruição do núcleo insubstituível da aviação naval japonesa. Os números americanos, por contraste, mostram a assimetria do resultado. Um porta-aviões afundado, o Yorktown, embora seu afundamento definitivo tenha ocorrido 2 dias depois pelas mãos do submarino I-168. Um destroyer afundado,
o Hammann, 150 aviões destruídos, a maioria deles no sacrifício dos torpedeiros. 307 homens mortos, um número doloroso, mas dramaticamente inferior às mais de 3.000 baixas japonesas. A comparação não reflete apenas a diferença tática daquele dia em particular. Reflete a diferença entre duas marinhas em trajetórias opostas. A Marinha Americana de 1942 era a marinha que já havia passado pelas reformas doutrinárias que a experiência de Pearl Harbor acelerou. A Marinha Japonesa de 1942 ainda era, em muitos aspectos institucionais, a marinha que o Japão havia construído para uma guerra do século XIX que nunca aconteceu. A batalha entre porta-aviões que os planejadores japoneses sonhavam em ganhar desde os anos 30 chegou em Midway nas condições mais desfavoráveis concebíveis para os atacantes. Com informações comprometidas, um plano operacional rígido que não admitia adaptações, com um sistema de comunicações internamente disfuncional e contra um adversário que sabia exatamente o que viria e posicionou suas forças para aproveitar exatamente o tipo de oportunidade que acabou se apresentando. A lição mais profunda de Midway, repetida com crescente clareza em cada batalha subsequente, foi que a guerra de porta-aviões não era simplesmente uma versão aérea da Batalha de Couraçados. Era uma forma de guerra radicalmente nova que premiava a flexibilidade, a adaptabilidade tática, a superioridade da informação e a capacidade de agir antes que o adversário tivesse tempo de reagir. Em todos esses aspectos, a Marinha Americana de 1942 superava a japonesa, não porque os oficiais americanos eram necessariamente mais inteligentes, mas porque o sistema americano aceitava a incerteza e a improvisação de uma maneira que o sistema japonês, mais hierárquico e rigidamente planejado, não poderia acomodar. Yamamoto entendeu isso após a batalha. Em um diário pessoal que não foi publicado até décadas após sua morte, ele anotou que a derrota em Midway não se devia à bravura ou habilidade dos pilotos japoneses, que haviam se mostrado iguais ou superiores aos americanos em combate individual, mas a falhas sistêmicas no planejamento, inteligência e comunicação que nenhuma quantidade de valor pessoal poderia compensar. A guerra de porta-aviões no Pacífico continuou por 3 anos após Midway. Guadalcanal, as Ilhas Salomão Orientais, Santa Cruz, o Mar das Filipinas, a Baía de Leyte. Cada batalha foi, de certo modo, uma consequência do que aconteceu em Midway, porque depois de Midway, o equilíbrio de forças nunca mais foi restabelecido. Na Batalha de Santa Cruz, em outubro de 1942, o Japão ganhou taticamente, afundou o Hornet e danificou seriamente o Enterprise. Mas os pilotos japoneses que participaram dessa batalha já eram pilotos de segunda geração, treinados precipitadamente para substituir os que morreram nas batalhas anteriores. Suas perdas em Santa Cruz foram proporcionalmente mais graves do que as americanas. E a diferença na qualidade do treinamento continuou acelerando a assimetria que Midway havia estabelecido. Quando chegou a Batalha do Mar das Filipinas em junho de 1944, a lacuna era tão grande que os resultados foram de uma unilateralidade quase inconcebível. Os pilotos americanos de 1944 tinham acesso a radares, comunicações seguras, aviões tecnicamente superiores e a experiência acumulada de 2 anos de combate contínuo. Os pilotos japoneses de 1944 tinham, em média, 100 horas de treinamento de voo, uma fração do tempo que os pilotos de Midway haviam recebido, porque o sistema de treinamento japonês nunca conseguiu substituir o que foi perdido. O grande tiro ao alvo das Marianas, como os pilotos americanos chamaram entre si, com uma combinação de espanto e algo parecido com respeito pelos adversários que continuavam atacando apesar de tudo, foi o fim do poder aéreo naval japonês como uma força ofensiva coesa. Depois disso, as únicas opções que restaram ao Japão foram o terror e o sacrifício. Kamikazes, torpedos humanos, navios de superfície sem combustível para retornar. A lógica que levou Tomonaga a decolar com um único tanque de combustível se tornou política oficial. Para entender por que a Batalha de Midway foi tão decisiva, é necessário compreender o quanto a guerra de porta-aviões era fundamentalmente diferente de qualquer outra forma de combate naval anterior. Os porta-aviões do Pacífico, em 1942, não eram simplesmente navios com aviões em cima.
Eles eram sistemas de combate complexos cuja eficácia dependia da perfeita sincronização de dezenas de processos simultâneos. Lançar um grupo aéreo completo de um porta-aviões de frota levava entre 20 e 40 minutos para os navios da época, dependendo do tamanho do grupo e das condições do vento. Durante esse tempo, o navio estava completamente vulnerável, com o convés cheio de aviões armados e com combustível, sem possibilidade de manobras violentas, com as defesas antiaéreas degradadas, porque os artilheiros não podiam disparar contra seus próprios aviões. Era o momento de maior potência ofensiva e maior vulnerabilidade defensiva ao mesmo tempo. Os bombardeiros em mergulho S-BD Dauntless, que destruíram os porta-aviões japoneses em Midway, exploraram exatamente essa contradição. O S-BD era um avião relativamente lento, com uma velocidade máxima inferior à de muitos de seus contemporâneos, mas foi projetado para um propósito específico com uma eficácia que se mostrou decisiva. Ele podia colocar uma bomba de 450 quilos em um ponto específico do convés de um navio, com uma precisão que os bombardeios horizontais de grande altitude, como os usados pelos B-17, nunca poderiam igualar. O ataque em mergulho era brutalmente exigente para os pilotos. Começava a cerca de 4.000 metros de altitude, com o avião em um ângulo de cerca de 70 graus em relação à vertical, descendo a velocidades que podiam superar os 500 km por hora, com as forças G comprimindo os pilotos em seus assentos e as aletas de mergulho ajudando a controlar a velocidade. O piloto tinha que manter o ponto de mira no alvo durante toda a descida, ajustando continuamente para o movimento do navio e a deflexão do vento, e liberar a bomba no ponto exato antes de puxar o manche para sair do mergulho a poucos metros da água. Os Dauntless, que atacaram o Akagi e o Kaga em 4 de junho de 1942, executaram essa manobra perfeitamente, mas o fizeram também sem resistência de caças. Os Zeros estavam todos a nível do mar, perseguindo os últimos sobreviventes dos esquadrões de torpedeiros. Quando os vigias japoneses finalmente viram os Dauntless, eles já estavam na parte mais íngreme do mergulho. Os canhões antiaéreos, projetados para disparar contra alvos horizontais ou a altitudes médias, tinham enormes dificuldades para acompanhar um avião que estava mergulhando quase verticalmente a velocidades de 500 km por hora. Em termos técnicos, o ataque foi um exemplo quase perfeito do que os teóricos da guerra aérea chamavam de ataque coordenado de saturação. Múltiplos vetores de ameaça simultâneos que superavam a capacidade dos sistemas defensivos de responder. Os torpedeiros saturaram a patrulha de combate japonesa no nível do mar. Os bombardeiros em mergulho saturaram os canhões antiaéreos da vertical. Nenhum dos dois ataques teria tido sucesso sozinho. Juntos, na sequência precisa em que ocorreram, foram devastadores. O Zero japonês, o Mitsubishi A6M, era em 1942 o caça naval mais capaz que qualquer país havia construído até aquele momento. Seu alcance era extraordinário, sua manobrabilidade incomparável, e nas mãos dos pilotos japoneses experientes era uma arma quase perfeita para a guerra aérea ofensiva. No entanto, tinha fraquezas estruturais que os americanos haviam identificado através da análise de exemplares capturados. Não tinha blindagem para o piloto, seus tanques de combustível não eram vedados para resistir a impactos e sua estrutura leve, que era a fonte de sua manobrabilidade superior, o tornava frágil quando sofria danos. Um Zero atingido tendia a pegar fogo ou se desintegrar, enquanto um Wildcat ou um Dauntless podia absorver danos consideráveis e continuar voando. A decisão de não instalar blindagem no Zero não foi um erro de projeto, mas uma escolha filosófica do sistema naval japonês. A proteção do piloto era menos importante que a manobrabilidade do avião. O piloto que precisava de blindagem para sobreviver era um piloto que não era bom o suficiente para evitar os impactos. Essa filosofia funcionou enquanto o Japão tinha uma superioridade técnica e de treinamento grande o suficiente para que seus pilotos raramente fossem atingidos. À medida que a qualidade média dos pilotos japoneses caiu e a dos americanos aumentou, a equação se inverteu de forma brutal. O F-6F Hellcat, que começou a chegar à frota do Pacífico em 1943,
Era em todos os aspectos relevantes superior ao Zero, exceto no raio de giro, e tinha blindagem para o piloto, tanques vedados e uma estrutura que podia absorver os disparos dos caças Zero sem se desintegrar. A tecnologia do radar, completamente ausente nos navios japoneses em Midway, acrescentava outra dimensão à assimetria. Os cruzadores e destroyers americanos que escoltavam os porta-aviões possuíam radares de detecção aérea que podiam identificar ataques iminentes com vários minutos de antecedência, o suficiente para direcionar os caças em direção aos atacantes. Os vigias visuais japoneses, por mais excelentes que fossem, não podiam competir com esse sistema em termos de tempo de detecção e reação. Na Batalha do Mar das Filipinas, 2 anos depois de Midway, essa diferença seria o fator determinante que transformaria os ataques aéreos japoneses em massacres. O sistema de comunicação e controle de combate americano também era superior. Os centros de informações de combate dos porta-aviões americanos eram salas de operações onde oficiais especializados coordenavam o movimento dos próprios caças, interpretavam os dados do radar e orientavam as interceptações por rádio. O Japão não tinha nada comparável. Os comandantes de combate aéreo japoneses coordenavam suas forças principalmente por sinais visuais e rádio codificado que não podiam ser transmitidos com a rapidez e precisão exigidas pela guerra moderna. Esse acúmulo de diferenças técnicas não era tão evidente em 1942 com a mesma clareza com que é hoje em retrospectiva. Os japoneses sabiam que os americanos tinham radar, não sabiam exatamente o quão crítica seria essa vantagem em combate em grande escala. Os americanos sabiam que o Zero era superior ao Wildcat em manobrabilidade. Não sabiam com certeza até que ponto poderiam compensar essa inferioridade com táticas diferentes e melhores comunicações. A Batalha de Midway não foi simplesmente a demonstração de que uma tecnologia era superior à outra. Foi a convergência de múltiplos fatores técnicos, táticos, operacionais e informativos, no momento e lugar exatos em que sua combinação foi absolutamente decisiva. A dimensão humana. Por trás das análises estratégicas e das estatísticas de perdas materiais estão os indivíduos cujas decisões e ações determinaram o resultado. Em ambos os lados, Midway é a história de homens que agiram sob pressões extraordinárias, com resultados que nenhum deles poderia prever completamente. O tenente-comandante John Waldron, comandante do esquadrão VT-8 do Hornet, era conhecido em seu esquadrão por sua determinação quase fanática e por sua intuição tática quase instintiva. Quando o grupo aéreo do Hornet se dispersou durante o voo de aproximação porque o líder do grupo tomou uma rota que Waldron considerava incorreta, Waldron desviou seu esquadrão sozinho, seguindo sua própria estimativa. Ele encontrou os porta-aviões japoneses antes de qualquer um. O preço dessa intuição foi sua vida e a de 14 de seus pilotos. O alferes George Gay, único sobrevivente do VT-8, descreveu anos depois a sensação de voar em direção aos porta-aviões japoneses, sabendo que os Zeros estavam alcançando-os. Waldron não ordenou que seus pilotos se dispersassem nem tentassem escapar. Ordenou seguir em direção aos porta-aviões. Foi, em última instância, um ato de fé de que seu sacrifício teria consequências, embora naquele momento nenhum dos pilotos do VT-8 pudesse saber que essas consequências seriam os bombardeiros em mergulho que chegariam 40 minutos depois. O tenente-comandante Wade McCluskey, do Enterprise, tomou uma das decisões mais significativas da batalha sem saber que era. Quando seus cálculos de posição não correspondiam à realidade e os porta-aviões japoneses não estavam onde deveriam estar, McCluskey tinha duas opções: retornar ao Enterprise antes de ficar sem combustível ou prolongar a busca. Ele escolheu prolongar a busca. O combustível caiu a níveis que normalmente teriam forçado o retorno. McCluskey continuou procurando, e a esteira de água do destroyer Arashi o levou diretamente à força de Nagumo. McCluskey agiu sem ordens específicas para esse cenário, tomando uma decisão que ele próprio descreveu depois como a mais difícil da minha carreira. Foi uma improvisação que o sistema americano, com maior tolerância para a iniciativa individual de oficiais de nível médio, permitia e, de certa forma, encorajava. Um oficial japonês na mesma situação teria achado muito mais difícil desviar do plano original sem autorização superior. O tenente Maxwell Leslie, comandante do grupo de bombardeiros do Yorktown, teve o dia mais kafkiano da batalha.
Durante o voo de aproximação, descobriu que seu sistema de liberação de bombas tinha um defeito que fez com que ele soltasse involuntariamente uma bomba ao testar o equipamento. 3 de seus aviões fizeram o mesmo. Leslie chegou ao ataque sem bomba, viu o Soryu abaixo, guiou seus pilotos até o alvo com instruções de rádio e gestos da cabine, e observou seus pilotos colocarem 3 bombas no navio com precisão perfeita. Sem ter contribuído pessoalmente para o dano físico, foi o líder que garantiu a eficácia do ataque. O contra-almirante Raymond Spruance era, em junho de 1942, um oficial relativamente desconhecido, convocado para substituir o almirante Halsey, hospitalizado com uma doença de pele. Não era aviador naval, ao contrário de todos os outros comandantes de porta-aviões da frota. Era especialista em cruzadores e destroyers, e ainda assim, as decisões táticas que tomou em Midway foram de um brilhantismo que seus próprios subordinados levaram anos para compreender completamente. A decisão de lançar o ataque à distância máxima em 4 de junho, correndo o risco de que os aviões não tivessem combustível para voltar, foi audaciosa até o limite. A decisão de não perseguir os navios japoneses naquela noite, quando todo seu instinto de combatente o empurraria a continuar atacando, foi um exemplo extraordinário de controle e racionalidade estratégica. Spruance compreendeu que, no escuro, contra forças desconhecidas que poderiam incluir couraçados, o risco de perder seus porta-aviões superava amplamente o benefício potencial de afundar alguns navios adicionais. O almirante Nagumo, visto do lado dos derrotados, é uma figura trágica no sentido mais preciso. Um homem cujas virtudes eram inadequadas para a situação que teve de enfrentar. Era meticuloso, responsável, competente no tipo de guerra de superfície que estudou durante toda a sua carreira. Não era um inovador. Não tinha o instinto de risco calculado que a guerra de porta-aviões exigia. Quando a situação exigia uma aposta, buscava a certeza. Quando a certeza era impossível, buscava mais tempo para consegui-la. E esse tempo foi exatamente o que o destino não lhe concedeu.